Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin acima dos 99 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Temos o mercado acelerando, só que nós temos que ter uma atenção máxima. E eu quero te mostrar neste vídeo o que de fato é necessário para que a gente confirme este movimento de alta e simplesmente apague as ameaças de queda. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir, como eu peço todos os dias, para você deixar aqui nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise. Eu separei alguns ativos para a gente avaliar, mas os comentários estão abertos. Então coloque os ativos que você quer que a gente avalie amanhã. Nós estamos vendo o Bitcoin e o mercado como um todo ter uma forte aceleração. Até os mercados tradicionais, SP500 e Nasdaq, estão subindo, graças a dados melhores de inflação. A inflação de núcleo caiu e a inflação normal veio dentro do esperado. Então nós tivemos dados neutros para positivos. E isso melhora a visão para a política monetária e sim, traz um sentimento mais bullish para mercados de risco. Então, SP500, Nasdaq e mercado de criptomoedas. Não é à toa que a gente está vendo uma alta no Bitcoin e grandes valorizações nas altcoins. Total 3 tendo uma rejeição muito forte dos fundos, o que pode levar de forma completa a bandeira de alta com alvos lá perto dos 2 trilhões de dólares. Só que, para que a gente tenha um cenário ultra bullish, a gente ainda tem, sim, que passar por alguns desafios. E eu quero, sim, te trazer para a Terra novamente. Muita gente teve medo absurdo da última semana para cá, até segunda-feira. Tinha muita gente que estava no medo completo, achando que a gente teria bear market, achando que a gente teria quedas de 90%. Tinha muita gente, e teve muita gente, que vendeu tudo no pior momento possível. Isso aconteceu no dia 5 de agosto e aconteceu novamente. Historicamente, este medo extremo é o melhor ponto para você se expor. Mas é mais importante ainda que, independente de um cenário de medo ou de euforia, você tenha os pés no chão. Eu passei os últimos 5, 6 vídeos sendo extremamente enfático com a minha visão de mercado, que é sempre uma visão dúbia. Visão de longo prazo, alta. Que isso? Como é que alguém vai falar de bear market? Fui extremamente enfático quanto a isso. Visão, aí sim, dúbia de curto prazo, que é o que todo mundo tem que ter. Mercado, se subir, eu vou agir desta forma. Se cair, eu vou agir desta forma. Eu olho o macro e aí eu vou diminuindo os tempos gráficos, olhando médio prazo, curto prazo. E aí sim você constrói um plano. Fui também muito enfático com a questão do plano. Plano A, plano B, plano C, se o mercado sobe, se o mercado cai. E mais chato, repetitivo, eu fui com equilíbrio entre exposição e caixa. Fiz questão de ser o mais pé no chão e te trazer também para a realidade que é calma. E é o que eu volto a fazer. Calma. Não vai achando que o mercado vai subir infinitamente, porque a gente tem resistências. Luan, você está mudando de opinião? Obviamente que não. Eu sigo macro bullish, médio prazo bullish e no curto prazo eu só estou aguardando uma confirmação. Eu comprei na segunda-feira, adivinha? Óbvio. Eu comprei ontem pela manhã, óbvio. Eu aproveitei as oportunidades que o mercado me entregou. Só que eu ainda mantive, estou lhe informando, estou mantendo um percentual de caixa para toda e qualquer eventualidade. E eu tenho, sim, um plano A, um plano B.
um plano C, um plano D. Eu tenho 2 planos bem claros e outros planos que podem ser ativados em algum outro cenário. Só que eu tenho que olhar com muita responsabilidade, e você também deve fazê-lo, para os desafios que a gente tem. Não entra em narrativa de alta infinita, queda infinita, porque desta forma você acaba sendo levado para notícia, para crença, para torcida, ou até pior, para certeza. Ninguém tem certeza de nada, eu gosto de enfatizar, mas a gente tem que trabalhar com probabilidade. Isso é de extrema importância. Então, o que é necessário para que a gente tenha uma aceleração agressiva? Eu falei ontem, e a gente está vindo neste vídeo para atualizar a visão de ontem. Por isso é extremamente importante que você me assista diariamente. Que você se inscreva no canal. Já se inscreve no canal. Que você ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E é claro, eu até fiz um grunhido agora. Mas o fato é, deixa o like, né? Se você está me acompanhando, não está inscrito, para tudo. Já se inscreve e deixa o like, porque ajuda muito o canal a crescer. Por que é importante você me assistir diariamente? Porque você vai entendendo quais são os cenários e você vai vendo que eu repito certos conceitos, não importa se a gente está subindo ou se a gente está descendo. Planejamento, preparação. Não invisto de maneira nenhuma por emoção, é sempre de forma analítica. Por quê? Porque eu tenho plano. Quando eu tenho um plano, eu me preparo para o pior. Se eu me preparo para o pior, eu não estou nem aí se o mercado vai subir ou vai cair no curto prazo. Eu olho o macro. E aí eu vou reagir de acordo. Certo? Então o que a gente tem que olhar? Eu falei ontem, comentei ontem. A gente viu o mercado formar um fundo, o que tem clara movimentação de perda dos fundos sem continuidade, o que é característica de um padrão que rompe para cima. Alguns estão vendo cunha descendente, eu vejo de forma mais clara este canal de baixa. Esse canal de baixa, uma vez que for rompido, ele trará uma bandeira de alta, uma nova bandeira de alta que a gente já viu acontecer no final de novembro. E trouxe essa valorização dos 70 para quase 110. A gente também olhou para rejeição e aceleração. E a primeira coisa que a gente precisa é recuperar a média de 50 dias. É uma média extremamente importante para o bull market saudável. Estamos recuperando. O que a gente falou ontem? A gente precisa recuperar aqui esta faixa, que é a faixa de 97.500, que é uma área de Fibonacci, 618 de Fibonacci, do topo ao fundo. Isso aqui poderia levar a um topo descendente, uma porrada para baixo, uma porrada adicional. O que nós estamos vendo neste momento? E é preliminar. Por que é preliminar? A gente tem que olhar para o fechamento do dia, 21 horas, horário de Brasília. Mas a gente está vendo o mercado a acelerar, se sustentar, e obviamente o mercado está acompanhando os mercados tradicionais, ele tem que se sustentar, fechar o dia de hoje acima de 97,5. Esse é o primeiro ponto. Então, eu estou bullish, eu estou feliz, fiz compras ótimas, estou muito satisfeito, sim, mas eu ainda não posso comemorar. E nem você. Não vamos nos cegar com narrativas. Alta infinita, queda infinita. Isso não existe. E não existe certeza. O que você vai analisar para reagir, quem sabe, em um cenário mais positivo? O que vai te levar a ficar mais satisfeito com o movimento de alta, com os pés no chão? É fechamento hoje e amanhã, ou mais tardar, sexta-feira, a confirmação do rompimento desta área, 97,5, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero ficar bullish, estou bullish, quero ficar ainda mais com os pés no chão com uma maior probabilidade de seguir em alta. É isso aqui que a gente precisa. Maravilha?
Então a gente precisa fechar hoje acima de 97,5 para amanhã ou sexta a gente confirmar esse rompimento. Confirmou o rompimento, tem que confirmar também o rompimento desta que é a resistência deste canal de baixa. É um padrão que normalmente rompe para cima. Se a gente tiver esse rompimento, a gente volta a falar do mesmo cenário de rompimento confirmado. Rompimento do canal, maravilha. O que a gente precisa? Rompimento confirmado. Teve o rompimento confirmado, fechando acima do candle de rompimento, da vela de rompimento, a gente abre espaço para posteriormente uma correção e uma aceleração ultra agressiva. Este é o passo a passo para você entender um rompimento confirmado, que é o necessário para que a gente busque os topos e renove os topos. Não se engane, eu não estou bearish, eu não estou apostando na queda, eu não estou duvidando da alta, eu estou sendo o mais analítico possível neste ponto. Eu estou comprando alguma coisa? Eu, Luan, agora não, porque eu comprei 48 horas atrás, quando todo mundo estava vendendo, quando todo mundo estava com medo. Por quê? Porque eu me preparei. Quem é do time Premium e Desafio, que são dois grupos fechados em que eu apresento 100% do que eu faço, estava consciente de tudo que eu estava fazendo e, obviamente, teve acesso a todos os meus movimentos. O importante é estar preparado e ser contraintuitivo. Eu venho batendo nessa tecla. Por quê? Porque muita gente saiu fora do mercado e vai se arrepender por ter tomado decisões que não foram analíticas. Então estou lhe mostrando aqui o que vai nos levar a uma maior probabilidade altas. Luan, se a gente tiver uma falha nesse cenário, a gente poderia voltar aqui? Poderia? Poderia, porque aqui é um canal de baixa, que normalmente rompe para cima. Nada impede que a gente tenha um movimento de baixa. Então, estou sendo extremamente claro para você. No curto prazo, para que tudo fique bullish, a gente precisa disso tudo aqui, ó. E aí, uma correção para isso. É isso. Se isto não acontece enquanto a gente não romper, a gente pode sim ter movimentos, obviamente movimentos de pullback seriam naturais também, um cenário natural, mas a gente pode ter um movimento mais agressivo. Então eu, Luan, estou pronto para esse cenário aqui. Eu não estou torcendo. Se o mercado cair, eu vou ficar com um sorrisão no rosto e vou fazer compras dos bons projetos. Se o mercado explodir, eu vou me aproveitar de forma pontual em certos ativos. Não tem adivinhação, não tem bola de cristal. O curto prazo está aberto, mas o macro está nos indicando alta. É este o indicativo. Total 3. Cara, a gente teve uma forte aceleração. Estamos também diante do que pode ser uma bandeira de alta. A gente confirmou, não confirmou totalmente, falhou. Voltou a acelerar depois de um reteste. Se a gente tiver um pivô de alta aqui, aí sim a gente confirma de forma completa este movimento aqui. Se isto acontece, você consegue projetar o mastro da bandeira de alta para frente, que está nos entregando, eu mostro para você. Está nos entregando um potencial aqui, lá na casa de 1,8 trilhões, 1,8, 1,9 tri. A gente está falando de 900 bilhões de pernada de alta em potencial para o Total 3, que é o indicador que mostra, o índice que mostra o market cap, a capitalização total das altcoins. Isso aqui é relevante pra caramba. E a gente tem a dominância. Olha o que a dominância está fazendo. Ela está rejeitando no dia de hoje. Ou seja, a gente está num padrão de acumulação, exatamente como a gente viveu no passado. E este padrão de acumulação, uma vez que levar a perda deste suporte, trará um pivô de baixa, e este pivô de baixa, que é na dominância, trará out-season explosivo. Portanto,
o que eu estou fazendo. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque tá rolando narrativa do seguinte: se você ficar segurando altcoins, você vai perder dinheiro. Se você ficar com as altcoins, você vai perder dinheiro. E é extremamente importante que você entenda o que são as altcoins e o momento das altcoins, para você, de fato, compreender quando que você vai poder lucrar. O lucro vem agora. Vou te dar um exemplo. Você que está comprando, você comprou aqui, você foi um gênio e comprou quando todo mundo estava com medo, certo? Você foi lá comprando medo. O lucro de verdade, se a gente considera o histórico, o movimento de fato de out-season explosiva, ele não é agora. Então por que você está comprando? Ou você pode se perguntar para mim, por que eu estou comprando então? Porque o dinheiro, ele é feito quando você acumula bons projetos, quando ninguém quer aqueles projetos. Então, qual que é o meu trabalho? Eu uso o movimento do mercado para acumular certos ativos, certos projetos que têm um potencial interessante, estão no setor, eles têm validade, eles têm sim uma tendência, e comprar eles baratos. Então eu estou acumulando, e sim, a minha carteira está positiva, estou acumulando, mas fazendo aquele jogo da realização do lucro pontual em certos momentos, para recomprar em outros momentos, aumentando a minha quantidade de ativos específicos, para que neste ponto aqui eu tenha a maior parte dos meus ganhos. Então eu não estou projetando, é isso que muita gente não entende, um lucro para a próxima semana. Por isso que eu falo, não é curto prazo, não é curto prazo, não é curto prazo. Pode acontecer do dia para a noite. Mas pode demorar 3 semanas, 8 semanas, 6 semanas. A gente não consegue projetar em tempo o que vai acontecer daqui a tantos dias, outros dias. Mas a gente entende pela estrutura gráfica que a maior probabilidade é ver este cenário, por uma série de fatores. Então, qual que é a minha inteligência? Eu quero acumular o ativo X. Então, quando o ativo X estiver em um bom ponto, eu vou comprar. Se esse ativo esticar muito, eu vou fazer uma realização pontual, o que acaba, muitas vezes, diminuindo o meu risco ou até zerando o risco. Vou te dar um exemplo prático. Eu pego $100. $100. Aquele ativo sobe para $300. Se eu tiro um terço, tá? Se eu tiro ali um terço, eu estou tirando exatamente isto aqui, ó. Ou seja, eu estou tirando o meu risco. Se esse ativo que estava aqui valendo $300 e agora eu estou com um valor de $200, com 100 em caixa, se ele corrige, eu posso realocar esses $100 aqui num fundo ascendente. Ou eu posso ficar com o dinheiro no bolso. O segredo é, se eu estou de olho neste projeto e eu entendo que esse projeto tem um potencial, eu posso tomar a decisão de acumular, sem ter aquela urgência absurda da minha vida que eu acabo trazendo para o mercado. Então tem muita gente que tá, não, porque isso? Me falaram que as altcoins não se seguram, porque não sobe. Muita gente acaba tomando decisões de investimento e confunde. Na verdade, não está tomando decisões de investimento. Acha que está tomando decisões de investimento, mas na verdade está tomando decisões de trade. Por quê? Porque está projetando um resultado, um retorno em um curto prazo. Investidor entende ciclo mais macro. E o ciclo mais macro é
aqui subiu Bitcoin. Quem começou a acumular, principalmente aqui, as altcoins, e foi fazendo vende pontual, aumenta a exposição, quando o mercado todo estiver morrendo de medo, está acumulando. Muitos estão em lucro. Aqui teve a primeira pernada, que para mim é o início da out-season. Algumas pessoas não consideram. Tudo bem, eu estou considerando sim. Início da out-season, agora a gente entra na fase de acumulação e aí sim a gente tem a out-season explosiva. Então eu entendo que este é um cenário plausível, provável, e aí eu acumulo as altcoins conforme elas ficam extremamente interessantes. Então o que eu estou fazendo? Estou plantando para colher em um período específico. Então tem muita gente que tá, é porque eu comprei aqui, eu estou com 15% de drawdown. Calma, você está investindo por quê? Para quê? É para lucro rápido? Ou você está acumulando ativos que você vai vender na out-season, que é a fase final do bull market e que apresenta retornos absurdos? Se você está de olho em acumular, é uma coisa. Se você está de olho em lucrar rápido, não adianta. E tem muita gente que vai acabar entrando quando? Quando o mercado de fato fizer este tipo de movimento. Quando o mercado estiver aqui, todo mundo vai achar que é a melhor hora para comprar. Tá tudo bem. Mas provavelmente vai acontecer como no último ciclo. Vão comprar topos. Então, é extremamente importante que você entenda o ciclo e que você seja o mais contraintuitivo possível. Eu não vou comprar quando todo mundo quer comprar. Eu vou comprar quando ninguém quer comprar. Eu estou acumulando visando este cenário. Mas ainda assim, você tem que manter um equilíbrio e sempre realizar de forma pontual. Maravilha? Então, eu estou de olho neste movimento? Estou, obviamente, de olho, porque este é o cara que manda no pedaço, o Bitcoin. Mas eu estou de olho em acumular as altcoins. Se a gente, porventura, vier para esta área, falhar neste rompimento, eu irei às compras de altcoins. Se a gente tiver rompimentos e tudo mais, eu vou olhar para os ativos pontuais. E tudo isso eu detalhei para o time Prêmio Desafio, que tem acesso completo a tudo que eu faço antes de eu mostrar aqui, é óbvio. E tem acesso aos ativos que eu vou comprar. Hoje, para você ter uma noção do que a gente entrega, eu vou mostrar a estruturação gráfica de cada um dos ativos que estão extremamente relevantes na minha carteira. A gente vai fazer uma avaliação, provavelmente de uns 40, 50 ativos. Tá aqui, este é o ativo. Aqui é um movimento X, esse é o movimento Y, eu considero me posicionar aqui, se fizer sentido, se for o momento, se for o timing. Este nível de detalhamento, combinado a plano, a, de fato, preparação, a gente tem aulas de psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, base de preço. O Grupo Prêmio, o Grupo do Desafio, além de eu entregar 100% do que eu faço, ter acesso, você que entra, a minhas metodologias, estratégias, esses planos, ter acesso à minha carteira, aos meus trades, você tem acesso a diversas aulas que te dão base sólida para tomar decisões com os pés no chão. E tem o suporte 1 para 1 comigo, para tirar dúvidas. Sim, dúvidas gráficas, dúvidas estratégicas gerais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos nossos 2 programas que estão no Telegram e ao Grupo Premium e Grupo do Desafio. E a gente tem um desconto ainda em parceria com a corretora BitChat. Você quer mais informações? Acesse este grupo que está aqui no link da descrição. É o grupo geral do Telegram. Acesse esse grupo, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica no @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos olhar para os projetos.
Link GLM, isso, GLM Turbo, Sui, Roninho, Zual, ZRO, Jasmine, Sepul, Solana, Render e Immutable X. Vamos falar de link. Olha a correção. Aí falam que em análise gráfica não funciona. Eu amo isso. Eu amo isso. Seguinte, foi lá pro espaço, muito forte. Vou comprar 30. Não, claro que não. Claro que não vai comprar 30. Ninguém deve comprar quando todo mundo quer comprar. Não, porque o Trump está investindo e não sei quem está investindo, vai à lua. Tá bom, vai comprar esticado? Olha o RSI semanal. Bateu em sobrecompra. Agora, a gente tem uma faixa de buy zone que foi atingida e você tem aqui no semanal uma movimentação muito clara, inclusive uma movimentação de, adivinha, cunha descendente. Eu amo analisar gráfico. Por quê? Porque ele se repete. A gente teve uma cunha descendente aqui, trouxe os melhores pontos de compra. Pô, comprou a 8, vendeu a 30? Pô, tá bom, né? Acelerou absurdamente. Agora a gente está na segunda fase. E lembra como isso tem muita relação com o próprio gráfico do Bitcoin? Olha só. Canal de baixa em uma tendência macro de alta, bandeira de alta. Canal de baixa em uma tendência macro de alta é bandeira de alta. Em potencial aqui, porque ela não foi rompida. Mas tem tudo para isto. E a gente vai olhar. Então aqui a gente vê padrão se repetindo. Semanal, a gente volta aqui. Combine isto a um medo extremo. Combine isto a uma base de preço. E aí a gente tem o quê? 618 de Fibo. Melhor ponto de compra para quem estava de olho. Então, o gráfico, ele traduz o sentimento de compradores e vendedores. Muita gente fica ali, notícia, 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 notícia. Olha como as notícias, elas são engraçadas. Todo mundo estava com uma narrativa. É queda, é fim de bull market, é recessão, não vai ter corte na taxa de juros, o governo Trump vai ter que aceitar, não vai ter uma política monetária de expansão. Agora já muda. Olha como, que loucura. Em uma semana, nem uma semana, as coisas já mudam. Não fica de olho em notícia. Você pode se manter informado. O problema é quando você compra aquela narrativa de alta infinita, queda infinita, oh meu Deus do céu. Quando você olha o gráfico, você fica muito mais clean. E o seu emocional aqui, ó, aqui, né, o coração, fica muito mais tranquilo e você é muito mais analítico. Então, use esse exercício por uma semana. Não ficar vendo notícia. Olha o gráfico. Isso pode te ajudar bastante. Seguinte, não tenho o que falar. Link bateu, fundo, ascendente aqui, testou a área de resistência, suporte e resistência, está rejeitando, muito bom, vamos acompanhar. Vejo pontos de compra. Agora, os melhores pontos de compra já estão ficando um pouco distantes. Ainda está dentro de uma área de buy zone? Tá, por quê? Porque a gente tem aqui, deixa eu puxar, a gente tem aqui áreas de retração de Fibonacci, tá? Então ele ainda está dentro de uma área de buy zone. No entanto, eu teria um pouco mais de cautela. GLM, a gente teve toda uma resistência, acelerou agressivamente, corrigiu absurdamente, acelerou, voltou para um ponto, vamos olhar. Foi um ponto de retração entre 618 e 78,6. Na verdade, ele teve uma retração até maior. Tá? No dia 16 de dezembro, a gente beliscou praticamente o ponto mais absurdo. Eu não teria comprado aqui, tá? A não ser que eu gostasse muito do projeto, e eu não estou neste projeto. Mas acelerou e falhou voltando a testar. Ele está numa faixa de acumulação. Para quem gosta do projeto, pode ser interessante. Esta é uma gema, portanto tem risco, mas é óbvio, a gente está falando de risco versus um potencial retorno. Tanta gente me pediu turbo que eu vou analisar. E eu odeio esse tipo de gráfico, porque é um gráfico
que só me mostra listagem setembro e acumulação agora. Deixa eu traçar aqui. A gente teve este topo, tá? A gente teve este topo, esse fundo, só que a gente teve este topo, tá? Bateu em 618. Se a gente estende, você pode verificar aqui. A gente bateu, nossa, bateu várias vezes, tá? Bateu aqui, praticamente bateu aqui, rejeitou aqui, rejeitou aqui, rejeitou aqui de novo. Se eu sou um pouco mais criterioso agora, posso traçar deste ponto. Então a gente tem claramente este como um ponto de suporte muito forte, óbvio, tá? Muito forte. Acaba que aqui é um ponto de oportunidade para quem quer comprar. E só um detalhe que eu estou de olho aqui é este. Uma vez que tiver este rompimento desta linha de tendência de baixa, a gente vai ter uma aceleração. Melhores pontos de compra estão próximos a 0,0075 e ou após o rompimento desta linha de tendência de baixa, que pode acontecer acima de 0,090. Teste e rejeição pode ser o ponto de maior segurança para quem quer se expor em turbo. Então fique de olho aqui. Sui já não dá nem graça mais, né? Sui tá chato, não para de subir. Gente, eu já falei antes, eu vou até colocar uma notinha para eu analisar Sui só no final da semana que vem. Porque é o seguinte, não tem correção, não adianta. Eu, Luan, não compro, mas nem que a vaca tussa. Tá? Por quê? Tá muito esticado para mim. Não que ele não vá subir, ele tá fazendo uma movimentação saudável. Só que não adianta, eu não vou comprar perto do topo histórico. Eu tenho muita opção boa de qualidade. Quem tá só, eu tenho que comprar Sui, gente, estuda uma alternativa. Ou vai fazendo um DCA. É uma alternativa, tá? Para quem não quer esperar as oportunidades dos gatilhos, DCA. Vamos para Ronin. Teve o seu movimento de rompimento da linha de tendência de baixa, acelerou bastante, bateu resistência. Cara, óbvia. Corrigiu. Olha só, ele bateu uma vez, 618, outra vez e outra vez. Então aqui é uma faixa de buy zone bem clara até, tá? É uma faixa de oportunidade para quem gosta do projeto. Então, eu gosto do projeto. 1,70, 1,74 acaba sendo um ponto muito bacana. Usual. Será que eu tenho outro gráfico de usual? Vamos ver aqui. Gate.io. Usual. Olha, depois de uma correção de 70%, a gente está numa faixa interessante. Quem gosta de usual tem aqui um risco-retorno extremamente interessante. Tá? Ainda está indicando baixa, no entanto, acaba sim sendo um ponto oportuno, porque o risco versus retorno acaba melhorando muito. ZRO, tem outro movimento, fundo topo, claro, tá? Fundo topo, bateu em 78,6, ainda está numa faixa de 618, é uma faixa de buy zone, obviamente muito pior do que a gente está vendo aqui, mas ainda assim eu vejo que está dentro de uma faixa oportuna para quem está extremamente bullish nesse projeto. Jasmine. Muita gente me falando que caiu, eu não estou vendo queda nenhuma, mas tudo bem. Semanal aí. Fundo topo, 618,78,6. A gente comentou sobre esta sustentação, né, do round bottom. Se sustentou, vejo também aqui o que pode ser uma cunha descendente. Tá? Eu poderia traçar aqui, mas eu vou traçar aqui para ser um pouquinho mais conservador. Então a gente tem aqui e tem aqui. Podemos traçar desta forma. A gente tem aqui perda dos fundos sem continuidade, é uma cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Está dentro de uma faixa de buy zone por conta do Fibonacci. Pode fazer sentido para quem gosta do projeto. Sepul. Olha lá. Subiu, corrigiu, 618, tchau. Já está rejeitando.
não vejo grandes opções, a não ser que ele volte para estas áreas aqui de 0,30. Solana, olha só, Solana e Ethereum, tá? Os dois bateram próximo de 618, na verdade Ethereum bateu próximo de 618, Solana bateu 618, aceleraram, perderam, isso aqui, tá? Com perda sem continuidade, é um baita de um padrão de armadilha que normalmente traz ali um fundo bem forte, base de preço, o que abre espaço para mais valorizações. Tá? Então, este aqui é um padrão gráfico que pode ser muito interessante. Está ainda em uma faixa de buy zone? Ainda está numa faixa de buy zone. No entanto, a gente pode ficar melhor se ele voltar a testar, que a gente não faz a menor ideia. Então, neste caso, abaixo de 210 ainda é uma buy zone, de acordo com o gráfico, certo? No entanto, quem não quer aguardar gatilhos pode fazer um DCA. E render, analisamos ontem, né? Eu peço desculpas aí repetir, mas atualizando. Este aqui é um padrão até um pouquinho melhor do que Solana, porque ele fez um fundo e aqui um fundo ascendente. 618 de novo, testando que era uma resistência. E temos Immutable X, teve uma queda, tá? A gente acelerou, ombro, cabeça a ombro aqui, despencou, e aqui começou a formar o que poderia ser um ombro, cabeça a ombro inverso, não se confirmou, tá? Mas aí a gente ainda seguiu batendo nessa área de suporte, veja como ele está rejeitando. Immutable X está em uma faixa de buy zone, quer queira, quer não, é uma faixa de buy zone, porque está entre 618 e 78,6 de todo esse movimento. Então a gente está acumulando aqui ainda. E aqui acaba sendo um suporte muito claro, o que coloca este como um ponto de risco versus retorno bem bacana. Maravilha! Extremamente importante, vamos olhar o Bitcoin. Eu vou atualizar quanto ao fechamento do Bitcoin hoje lá no grupo geral, mas sempre esteja pronto para o pior cenário, sem comprar narrativas, sem ficar vivendo do medo, sem olhar para o curto prazo. É importante que você invista com os pés no chão. E lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise, invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.